E realmente a inteligência é. Bom dia, amados, graça e paz. Quero saudar você com a graça, paz, misericórdia e amor da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Eu sou o pastor Nilton Nogueira. Já quero antecipadamente desejar a você um domingo abençoado, mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Diga amém aí no seu lugar. Amém. Amém. Tem que me ajudar, gente. Gisele, puxa um pouquinho para cá, por favor. Só mais um pouquinho. Isso, tá bom. Centraliza mais a imagem. Depois eu quero ver se a gente consegue virar isso. O quê? Mas dá para ver aqui a televisão aqui, ó. A aquisição da igreja, para a honra e glória do Senhor. Ali. Agora só estou esperando alguém. Deus vai enviar uma pessoa assim, que vai sentar diante do computador, que vai fazer tudo para aparecer todas as imagens aqui e tal. Se alguém puder, estiver aí ouvindo, puder me informar aí um sistema para me botar ali de... E me passaram um programa, como é que é? Hollytics. Acho que é isso. Foi isso que se passou? Hollytics. Mas quando eu jogo no computador, o Google bloqueia, diz que é um vírus. Então, preciso de acertar em um programa para mim poder estar colocando os versículos bíblicos, tudo isso aqui. Outra coisa também que precisamos, isso aí você sabe fazer, é editar também os nossos vídeos, fazer os takezinhos para mandar publicar, mandar para um bocado deles aí. Muito bem, abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. O tema da nossa mensagem nessa manhã é: onde você está? Onde você está? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pai querido e amado, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã, poder estarmos na tua casa, por poder agora estarmos aquietando o nosso coração para ouvir o assim diz o Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por essa palavra que tem falado ao nosso coração. E que nós possamos, Pai, cada dia mais fazer a diferença. Declarando a todos que nós somos teus filhos. Que a nossa vida pertence a Ti. E que a nossa vida seja testemunho para podermos alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Te louvo e te agradeço, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Muito bem. Nós precisamos retornar à nossa verdadeira missão. Aí você pode perguntar, qual é a nossa verdadeira missão? É a grande comissão que o Senhor nos deixou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aí por isso que eu coloquei, onde você está? E essa mensagem eu dou caminho nela na mensagem que foi pregada na nossa sede sobre o tema Somos sal da terra, não para ficarmos saleiros. Eu quero aproveitar e saudar a nossa igreja mãe, né? A Igreja Cristo Vive lá em Campinho, na pessoa do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Luciana, dos nossos bispos de missões, bispo Daniel e bispa Lídia. A todos os nossos irmãos da Cristo Vive, recebam o nosso abraço e um bom domingo em nome de Jesus. Então, amados, eu ouvindo essa mensagem, e aí eu pensei, e onde nós estamos? Agora você pode dizer assim, na igreja. Estou sentado.
E quando você sair daqui? Aonde você está? Então, a nossa verdadeira missão é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É ser sal da terra e luz do mundo. Mas acontece que o mundo está sendo luz dentro da igreja, claro. Não está, né? Está apagando, mas para você ver a inversão de valores. Quando nós temos que brilhar lá fora, vem o mundo e começa a brilhar dentro das igrejas. Com pula-pula, com reteté, com falta de ensino bíblico, onde a Bíblia hoje em dia é colocada de lado. Outro dia eu estava vendo um pastor dando um testemunho, ele foi convidado a pregar numa igreja, chegou lá, cantou o grupo tal, cantou o grupo tal, cantou o grupo tal, aí cantou o cantor tal, mas o cantor tal, a menina queria cantar com o cantor, ela foi lá, cantou, aí outro foi cantor, e outro foi cantor, 9 horas da noite, passaram a mensagem, o culto terminava às 9. Isso é falta de ordem e falta de decência. As igrejas acham que num domingo, nós fazemos o nosso culto de manhã, mas muitas das vezes fizemos à noite, para passar para o horário da manhã. Eu pedi permissão para passar para esse horário, porque eu acho que se a gente está debaixo de uma autoridade, a gente tem que ter permissão. Sim, faça, sim, não faça. Amém. E se você se disser sim, não faça, não faça. Não seja rebelde, porque rebeldia hoje também virou moda. A pessoa vai na igreja, fez alguma coisa de errado, e aí é chamada a atenção, o que que faz? Sai da igreja. Vai para outra, até que ele acaba fundando a igreja dele. Ah não, então eu vou fazer uma igreja para mim, que vai falar o que eu quero ouvir. Não, eu não preciso ouvir o que eu quero ouvir. Eu tenho que ouvir o que Deus quer que eu ouça. Amém. Então, e nós precisamos fazer a diferença lá fora. Já que o mundo está querendo entrar na igreja, então que sejamos nós a fazer diferença lá fora. Fazer diferença no nosso trabalho, fazer diferença na nossa escola, nos nossos amigos. Então nós possamos fazer isso, né? Por isso eu intitulei essa mensagem: onde você está? No saleiro ou salgando? Estamos vivendo um tempo de omissão dos crentes diante de um mundo perdido. É mais fácil você trazer o mundo para a igreja, alegar que fazendo isso você está evangelizando, do que você ir no mundo e levar a igreja para lá. Porque nunca foi diferente. E nos nossos contemporâneos ainda era mais apertado o negócio. Aqui nós temos aqui um ventilador que refresca um pouquinho, temos telha de amianto, então eu ainda prego com uma roupinha mais fresca. Mas lá atrás, lá nos nossos contemporâneos, era de chapéu, terno, e isso era todo dia. E a igreja era rígida, não podia usar isso, não podia usar aquilo, não podia usar aquilo outro. E cresceu. As pessoas eram evangelizadas e vinham. Eles iam para a rua fazer evangelismo. Cadê o evangelismo de rua? Ontem eu recebi um vídeo lá em Santa Catarina. Foi Santa Catarina ou Curitiba? Acho que foi Curitiba. O pastor começou a fazer o culto dele na rua, botou lá um sistema de som, e alguém veio e chutou tudo. Não, aqui não, que não sei o quê. Sabe por que fazem isso? Porque perderam o costume de ver as igrejas na praça. Cadê as praças? Que as igrejas iam para a praça fazer evangelismo, cantar louvores, distribuir um folheto. Acabou. Não, mas agora não pode. Se fizer isso, vai preso. Então, quer dizer que o dia que você for colocado, desculpe o termo, entre a cruz e a espada, você vai preferir a espada, né? Vai se jogar para cima dela, vai se matar, vai aceitar tudo, como a igreja está aceitando tudo. Está aceitando tudo. A igreja está recebendo as coisas do mundo e aceitando, assim, de uma forma
luzinha piscando na igreja, mas nós precisamos mexer nas emoções. Quem trabalha a emoção do crente é o Espírito Santo. Acabou. Se você entrar na igreja com seu coração aberto para ouvir a voz de Deus, o Senhor vai falar contigo. Pronto. Então, amados, nós estamos vivendo esse tempo da omissão dos crentes diante desse mundo perdido. Evangelizar não é uma sugestão. Evangelizar é uma ordem divina. É a grande comissão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Use o seu local de trabalho. Eu trabalho nos postos, sempre que possível a gente dá sempre uma palavra, a gente pega um gancho, às vezes alguém fala alguma coisa e você já entra na palavra de Deus ali. É mesmo, eu nunca pensar. E você vai evangelizando. Você não precisa chegar com cara emburrada, porque eu sou crente. Não, chegue normalmente, mas aproveite para falar da palavra de Deus. Saia do seu trabalho, eu troco às vezes de posto, sempre fala: gente, um dia abençoado para vocês, o Senhor é com vocês. Uma palavrinha dessa, um dia abençoado, já, a pessoa já chama atenção, você já chama atenção. Poxa, quase ninguém fala isso, né? Que coisa. E uma hora vão chegar, como depois de algum tempo, o pessoal lá em Paulo de Fronteira: você é o quê? Eu sou evangélico. Eu sabia, porque você sempre fala uma palavra assim, fala. E as pessoas começam a te respeitar pelo teu falar. Não é você dizer eu sou crente, não. Pela tua maneira de proceder, pelo teu falar, as pessoas começam a te respeitar. Às vezes até na própria conversa: opa, peraí, modera lá o vocabulário. Deus tem uma missão para cada um dos seus gemidos. Lucas capítulo 10, versículo 23, versículo 2 e 3. Lucas capítulo 10, versículo 2 e 3. Olha o sol indo embora, para dar uma refrescadinha. Diz assim, vamos ler o versículo 1 para você entender, né? Tudinho. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua casa, para a sua seara. Tá? Ide, eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Você acha que é fácil? Não. Não é fácil. O próprio Senhor disse: eu estou enviando vocês como cordeiros. Cordeiro é o quê? É manso. Não, pastor, mas eu sou sanguíneo, eu sou irado, eu sou. Pedro também era. Mas o Senhor chamou e trabalhou. Eu um dia já fui muito revoltado também, estourado, brigão. Hoje você vai ficando manso, o Senhor vai trabalhando o teu coração. Mas ele disse: olha, eu vou enviar vocês para o meio de lobos. Está pensando que é fácil? Não. Aí tem gente que diz assim: tu é pastor. Aí, tu é pastora. Está achando que é fácil? Muitas das vezes enfrentar as pessoas, você ser confrontado na tua fé, e as pessoas falam já com picardia, já querendo te irritar, e você: Senhor, aí ele diz: filho, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A vontade que você tem de ter bom ânimo é pegar um taco de beisebol e tacar na cabeça da pessoa, mas não é isso que o Senhor mandou você fazer. Ele te avisou. O chamado, e o chamado não é só para mim não, o chamado é para cada um de nós.
Porque quando ele diz ide, ele não disse só para mim não, ele disse para todos nós. Quem aqui já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, diga amém. Amém. Amém, tá? Então você tem cumprido o seu chamado? Não, pastor, tem o Senhor. O meu, eu cumpro. E você tem cumprido o seu chamado na escola? E você tem cumprido o seu chamado no posto? E você tem cumprido o seu chamado nas redes sociais, fazendo as suas, seus negocinhos de viagem? E você tem cumprido o seu chamado, fazendo os seus salgados? Entendeu? Cada um, todos nós temos um chamado. Mas a gente empurra para cima do pastor. Não, tem o pastor. Tem o pastor. O chamado é para todos os filhos de Deus. Porque é muito bom, quer ver? Quantos aqui tem seu nome escrito no livro da vida, digam amém? Amém. Quantos são pedras vivas do Senhor, digam amém? Amém. Mas na hora de evangelizar ninguém vai, diga amém. Amém. Entendeu? É verdade. É muito bom quando a gente ouve assim, teu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Oh, aleluia, glória a Deus. Você está evangelizando? A gente fala, mas a seara é grande. Eu estava sabendo essa semana, tem coisas que não adianta, mas eu sei tudo. Não sei. A Eduarda estava aqui em casa, pode deixar, depois pega. A Eduarda estava aqui em casa e me falou de uma ilha, esqueci até o nome da ilha, uma ilha lá em algum lugar do mundo aí, e que as pessoas nunca foram evangelizadas. É na Índia, né? Na Índia. Acho que é na Índia. Parece que é no Oceano Índio. Parece que, eu esqueci o nome da ilha. Eles nunca foram evangelizados, tem em média, eu fui ver no Google, tem em média de 40 a 500 pessoas, e 2 missionários que foram lá, eles foram mortos e comidos. São canibais. Aí você ouve isso aqui, a seara é grande. Então, mas pastor, como é que a gente vai lá? Eu não quero ser comido pelo pessoal daquela ilha, mas eu estou querendo mostrar para você que ainda tem gente que não ouviu falar de Jesus. Tem gente que não tem nem contato com a civilização. Nós estamos no século 21. Quando eu vi, eu fui procurar, falei, caramba, existe isso, existe. Há muitos anos atrás, se não me falha a memória, foi na Amazônia, um pastor encheu radinhos de pilha em paraquedas, ligado numa rádio evangélica e soltou numa tribo indígena. Todo mundo conhece o testemunho que eu canso de falar. Sargento de exército foi chamado para o interior do Amazonas, e ele tinha um chamado de que ele ia pastorear uma grande igreja. E ele, Senhor, lá no Amazonas, e lá para as tantas, o cacique bateu na porta da casa dele, pediu água, a mulher dele ofereceu guaraná, o cacique perguntou se podia voltar com a família, e a família do cacique é uma tribo, e a tribo chegou, ele olhou para a mulher, olha o que você arranjou, e lá para as tantas ele chamou o cacique para dar uma evangelizada no cacique. Eu vou evangelizar o cacique, e aí eu já ganho a família inteira. Aí o cacique olhou para a cara dele e ele falou, pastor, a paz do Senhor. Aí ele, opa, que negócio é esse? Há muitos anos atrás veio um missionário aqui na nossa tribo, e quando for embora deixou que eu ficasse pedindo água de porta em porta. Eu já faço isso. Oceano Índico, Ilha da Sentinela. Ilha da Sentinela, lá no Oceano Índico. Depois você pesquisa. Aí, que eu ficasse pedindo água de porta em porta, e a água que me oferecesse guaraná. Eu fico imaginando quanto tempo aquele cacique bebeu água. Eu devia chegar na tribo de volta barrigudinho, tanto beber água. E agora nós estamos aqui. Somos todos convertidos e batizados pelo Espírito Santo. Foi essas palavras que ele disse para aquele pastor. Você não pode duvidar do seu chamado. Você não pode duvidar do seu chamado. Você precisa dar testemunho e mostrar ao mundo o que ele fez na sua vida. Isso já é uma evangelização. A pessoa olhar e falar, caramba, isso já é uma evangelização. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16.
diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, amados, nós precisamos dar testemunho da nossa vida. Dar testemunho. Jonas nos dá um exemplo de que não podemos fugir às nossas responsabilidades. Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu acho que você nem conhece essa história. Você nunca ouviu falar do Jonas. Já ouviu quando falar de Jonas? Aquele que morou dentro da baleia? Tinha até um quarto especial só para ele lá na baleia. Ah, não era ar-condicionado não. Não era não. Estava quebrado. Gente, eu fico imaginando, né? Já imaginou? Ah, aquele cheiro maravilhoso que estava dentro. Diz assim, Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Deixa eu só parar aqui e fazer uma pergunta para você. Quantas vezes já veio a palavra do Senhor à tua vida? E aí você continua, desculpe o termo acadêmico, empurrando com a barriga. Amanhã, lembra da história que eu contei da moça, que depois de velhinha? Ah, amanhã eu vou para a Argentina, agora é tarde. Ela desde novinha que ela ouvia, Deus está mandando você ir para a Argentina. E ela foi protelando, porque queria casar, porque teve filho, porque o filho casou, porque o filho deu neto. E agora o missionário fala para ela, na Argentina tem gente morrendo porque você não foi. Amanhã eu vou, amanhã ela morreu. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, primeiro você precisa colocar à disposição. Mas pastor, domingo é dia de descanso, domingo é dia do Senhor. Domingo é dia de ir à praia, domingo é dia do Senhor. Pastor, eu tenho meu trabalho, preciso descansar. Mas você precisa evangelizar. Cumpra o ídolo do Senhor. Coloque-se à disposição. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Tinha uma cidade chamada Nínive, que o negócio lá estava bom pra caramba. Ó, siri cozido, samba no pé, carnaval, né? Turma lá tudo à vontade, fazendo mil coisas, pessoal andando de mão dada lá, um com o outro, outro com um, né? As igrejas não estavam nem levando a sério mais nada, estava uma verdadeira bagunça. Briga, morte, falta de empatia das pessoas, as boates o dia inteiro e a noite toda. Aí o Senhor diz, olha, Jonas, vai lá naquela cidade e clama contra ela. Aí eu tenho um chamado, vai lá, entra naquela comunidade, tá doido, o negócio lá é sério. O chamado de Jonas era esse. Você tem um chamado? E o que você tem feito com esse teu chamado? Você tem cumprido o ídolo de Deus na tua vida? Você tem ido até onde o Senhor te manda? Vai lá, ora por fulano. Mas fulano lá é de outra religião. Se Deus está mandando, vai, porque você vai chegar lá e quando você falar, você vai ver um coração quebrantado. Você pode ter certeza, desculpe o termo, Deus não vai te colocar numa furada. Você vai ser honrado com a sua atitude. Pode ter certeza disso. Mas, assim como Jonas, muitos também fazem. Versículo 3.
Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ele não se colocou à disposição, ele se colocou à disposição de fugir. Poxa, Deus, sai fora. Eu vou pegar aí, eu tenho um churrasco para ir, eu tenho ali uma cervejinha para tomar ali no quiosque, ali na beira da praia, um camarãozinho frito, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Todos têm sempre uma desculpa para não cumprir o chamado do Senhor. Todo mundo tem uma desculpa para não cumprir o chamado do Senhor. Pode ter certeza disso. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Engano, ledo engano, se você pensa que você pode ir para longe da presença do Senhor. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Se você se esconder lá dentro de um bunker, a 27 andares, terra abaixo, onde a maior bomba que fura bunker não vai chegar, mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. Pode ter certeza que Ele está te vendo, pode ter certeza que Ele vai estar ali olhando para você e falando com você. Pode ter certeza disso. De fugir de Deus jamais. E a pergunta é, você está fugindo? Se sim, se você está fugindo, você pode ter dito aí no seu lugar, na sua casa, no seu sofá, tomando um cafezinho bem gostoso essa hora. Você pode ter dito assim, eu estou fugindo. E aí eu te pergunto, até quando? Até quando? O nosso chamado é para nos esforçarmos, para anunciar Cristo ao maior número de pessoas possível. Esse é o nosso chamado. Anunciar Cristo ao maior número de pessoas possível. E olha, não é anunciar Cristo para o irmãozinho que já está na igreja não, tá? É anunciar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que você falar para crente, vão sempre ter. Eu ontem recebi uma visita aqui na porta, aí me passou, me entregou um folheto, conversou comigo, aceitei a conversa, sou educado, e aproveitei e fiz o convite, venha nos fazer uma visita, nós estamos aqui todo domingo às 9 horas, não, o senhor também pode ir lá. Eles não perdem o caminho deles, nós perdemos. Quantas pessoas você já convidou para vir aqui nessa igreja e não veio? E não veio. Mas quantas pessoas já te convidou para ir na igreja deles e você foi? Nós sempre vamos. Somos educados, mas a recíproca tem que ser verdadeira. É verdade. Entendeu? Então o nosso chamado é para nos esforçarmos. E às vezes isso acontece, aí você fala assim, eu não vou chamar mais nada não, nunca vem. Aí é isso que o inimigo quer. É que ninguém venha. Você chamou, pastor, mas e se o camarada for lá do outro lado e disser assim, eu vou, mas depois você vai lá comigo. Aí ele vem e você vai. Vai acontecer que lá não vai acontecer nada enquanto você estiver lá. Sabe por causa de quê? Porque você é a luz do mundo. Porque você é sal da terra. Porque você foi chamado para fazer a diferença. E ainda tem um detalhe. Se você chegar a ir lá. Se você chegar a ir lá. O Zé da Escada, ele vir aqui, quando ele chegar aqui, já por aqui mesmo ficar para sempre. Entendeu? Mas não perca a oportunidade. Aí no capítulo 1, no versículo 9 de Jonas, vamos ver aí o que ele conseguiu. Capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Ele lhe respondeu. Aí ele está lá no barco, vem aquela tempestade, o barco começa a jogar para lá e para cá, e aí eu me lembrei daquele vento europilão, lembra lá de Paulo?
está no barco, de repente vem um vento, europilão, quebra tudo. Aí o Senhor diz, ó, fica tranquilo, não vai se perder nenhuma vida. Perdas materiais sim, vida não. No caso de Paulo, Paulo não estava devendo nada, não estava fazendo nada errado, ele estava cumprindo o chamado dele. Mas as pessoas viram, através da vida dele, a mão de Deus. Quando ele chega lá, com uma cobra ainda agarra, meu Deus, o Vilmar ficou bravo. Agora a cobra quer morder ele. E nada acontece, estava esperando ele inchar até morrer e tranquilo. Aquilo ali para ele foi um testemunho. No caso de Jonas é o contrário, esse vento aqui é para sacudir mesmo, para que ele apareça, porque ele está escondido. Às vezes, a tempestade bate na tua porta porque você está escondido. É para você, ó, aparecer. Entendeu? Para você dar um up na vida e ver que o Senhor é contigo e Ele quer fazer coisas grandes e firmes. Vamos lá. Continuando aí no versículo 9. Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. E, rapaz, eles servem a Deus. Olha, a coisa é séria. E lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe, que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Vamos até Atos capítulo 18. Sabe o que acontece? O negócio está feio. A tempestade está batendo. Você sabe o motivo, mas você não se posiciona. A tempestade vai aumentar. O vento vai aumentar. Até que você se posicione. Porque a hora que você se posicionar, aí tudo se acalma. Atos capítulo 18, versículo 9 e 10. Diz assim: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. E aí serve essa palavra para você que está caladinho, escondido, não quer tomar uma posição. Eu tenho medo, o que vão pensar de mim? O que vão falar os meus amigos? O que vão falar a minha família? O que vão falar? O Senhor diz, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Versículo 10. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então, não tem que ter medo. Ninguém vai te fazer mal. O próprio Senhor está dizendo, eu estou contigo. Não te cales. Né? Quando você foge do seu chamado, você está desobedecendo. Jonas capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. Jonas capítulo 1. Então não fuja do seu chamado, não seja desobediente. Jonas capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5 diz assim: Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Você vai deixar que outras pessoas paguem por você? Você vai deixar que a tua família pague pela tua desobediência? Vai deixar a tempestade continuar na tua casa? Vai deixar o barco balançando? Aí você fica cantando, o barco balança para lá e para cá. O barco balança para lá e para cá, sim. Nada acontece desde que você esteja na presença do Senhor. Você vai deixar o barco continuar balançando? Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, que tem uma responsabilidade, que tem um chamado, que sabe que tem um chamado,
e você não está cumprindo e a coisa está ficando esquisita. Não, pastor, eu estou igual Josué, eu estou dando volta na muralha. Você está levando volta da muralha. Não está na hora de você botar a sua cabeça no lugar, não. Não está na hora de você levantar a sua cabeça. Você vai continuar passando por tudo isso, por teimosia, porque você não está sendo teimoso. É você mesmo que eu estou falando. Você que está ouvindo essa mensagem. Você está sendo teimoso. Deus tem falado contigo todos os dias. Você tem sonhado. Ele falou contigo por sonho. Essa noite mesmo você sonhou que Deus estava te chamando para uma grande comissão e você estava se rebelando, não estava indo. Você vai continuar? Até quando? Até quando? Vamos lá. Versículo 5. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. A tempestade está batendo a tua porta, a tempestade está batendo a tua família, a tempestade está te deixando desestabilizado, mas você está deitado. Você está tranquilo, nada vai acontecer. Você sabe que vai, porque você sabe do chamado que você tem, mas você não está cumprindo. Então, amado, é hora de botar a cabeça em pé. Não seja desobediente. A desobediência de Jonas quase custou a vida de várias pessoas. A sua desobediência pode custar a vida de muitas pessoas, inclusive da sua família. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Às vezes está passando por tribulação, o casamento está derrubado, o negócio está esquisito, é filho revoltado, sabe? O negócio está nada. Isso é da vida, não está nem aí. Versículo 16 diz assim, 1 Coríntios 9, 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então, pregar o Evangelho não é para criar soberba dentro de você, não. É para evitar que as coisas fiquem ruins. Cumpra o seu chamado. Levanta a tua cabeça. Olha, eu conheço um pastor que ele, se ele tiver ouvindo a mensagem, vai saber que eu estou falando dele. Ele tinha uma igreja e veio a pandemia e ele protelou. Ele ficou, acho que 5 ou 6 meses sem poder pregar, estava fechada, e o aluguel acumulando, porque a moça não fez acordo. Lembrei aqui o que nós passamos, pastor. A moça não fez acordo, não tinha acordo, aquilo acumulou. Por fim, ele não teve opção. Ele entregou a igreja e tal, e falou, olha, eu vou voltar para pagar. E ele pensou, como? Como fazer isso? Só que ele teve com ele durante muito tempo um membro, se não me falha a memória, se tornou pastor na igreja dele. E ele era de Marinha, foi chamado para o norte e voltou lá, ele se aposentou lá, ele ficou. E um belo dia esse irmão liga para ele e fala assim, pastor, eu estou aqui há tanto tempo, e eu fui guardando meus dízimos. E essa noite Deus falou, manda para o pastor lá no Rio. Quase que eu falei o nome. Manda para o pastor lá no Rio. E ele, eu quero fazer enviar esse valor para o senhor. Tá bom, irmão, tudo bem. Quando ele recebeu o valor, era o valor exato da dívida que ele tinha. Ele foi lá, pagou aqui tudo. Ele hoje não congrega a igreja. Ele faz todo dia os seus editais, ele envia para algumas redes sociais, e ele tem um lugar aí que ele já atingiu não sei quantos, ele bota para mim lá as publicações. Tem publicação dele que já atingiu 1000 e tantas visualizações fora do Brasil. Ele está cumprindo o chamado dele dentro agora da sua limitação, de não ter povo, de não ter um local próprio, mas ele não parou. E aí tem gente que desiste. Ah, não, então não. Nós estamos aqui hoje com 2, 4, 6 pessoas contando comigo.
Mas nós estamos através da rede social. Daqui a pouco esse vídeo vai estar no Facebook, vai estar no YouTube. E nós vamos alcançando. Outro dia, meu neto olhou e falou, chamou minha filha, mamãe, ali o vovô. Quando ele abriu o YouTube, estava eu lá na primeira página. Aí ela fotografou, ai pai, onde você está? A outra lá no Rio, pai, que onde você está? Isso é fruto do nosso trabalho, não é meu só não, é de vocês também, que chegam aqui comigo, estão aqui comigo. Entendeu? Nós não podemos nos ocultar, ficar calados, ficar quietos. Daqui a pouco precisamos, ainda não botamos a porta para correr, mas a hora que tiver com todo o material, vamos fazer. Aí as mulheres vão para a cozinha, preparam o almoço, os homens vêm para cá e a gente bota, dessa vez, sem criança por perto, para botar a porta para correr, vai concluir. E aí, a Bispa Lídia falou para o Bispo Daniel, volta e meia eles estão fazendo alguma coisa. E aí nós recebemos autorização da sede para sairmos de núcleo para a igreja. Quantas pessoas eu preciso? Fui ver, no mínimo 10. Não tem. Ele achou que tinha, pelo que nós fazemos. Oh, então que bom. Não. Somos capacitados pelo Senhor. Amém. Não deixe que isso suba ao seu coração. Ah, nossa igreja é só 6 pessoas, mas a gente, não. A nossa suficiência vem de Deus. Porque nós temos ouvido o chamado. Nós temos ouvido o chamado do Senhor da nossa vida. Então, amados, já lemos. Voltamos lá no livro de Jonas. Vamos de volta lá para Jonas. Jonas entendeu o seu chamado. Mas ele entendeu o seu chamado por quê? Porque o vento pegou ele. Jonas, ele entende o seu chamado, mas ele precisa passar por uma tempestade. Você vai precisar passar por uma tempestade para entender o seu chamado? Você vai precisar? Jonas capítulo 1, versículo 12. Diz assim: respondeu-lhes, Jonas falando com o pessoal do barco, né? Quando eles perguntam, né? O que faremos para que o mar se acalme? Respondeu-lhes: tomai-me e lançai no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ele reconhece o chamado dele. Você vai precisar também de ser lançado no mar? Você vai precisar passar por situações dificílimas, porque difíceis, não sei, de repente você já está até passando. Mas vai precisar piorar para você poder entender o que Deus tem para a tua vida, o que Ele quer fazer com a tua vida? Amados, quando vim morar em Mangaratiba, eu vim por um chamado. Eu não queria morar em Mangaratiba. Eu queria ter uma casa aqui, eu sempre passava aqui, um dia eu vou ter uma igreja aqui, vou pastorear aqui. Em 1998 nós tínhamos um trabalho na Rádio Paraíso aqui na cidade. Eu vinha do Rio, fazia o trabalho no sábado, ia embora, era um trabalho evangélico. Tivemos a oportunidade de fazer a abertura do Dia das Mães aqui, foi até no dia que a Eduarda nasceu, lá no Rio. Eu estava aqui fazendo um trabalho de abertura de uma festa gospel. Então, um dia eu estava viajando, eu, a pastora Ana e a Eduarda, viemos de Paraty, todo lugar alto, passado, eu estendi a mão. Um dia vamos ter uma igreja aqui. Aí um dia o Senhor me chamou para cá, mas eu não queria vir morar, eu queria estar aqui, e aqui estou, há 13 anos. Há 13 anos. Há 13 anos a gente vem pastoreando a igreja, pastoreava o Seropeg fechou, veio a pandemia, né? Parou tudo, e aí eu falei para a pastora Ana, eu vou fazer o seguinte, o título de pastor vai ficar, porque título ninguém tira, mas eu não vou mais pastorear a igreja. Eu combinei com ela, falei, eu vou voltar para a sede, e a gente vai à sede de 15 em 15 dias, a Rua Maricá 320 Campinho, sede da Igreja Cristo Vivo. Vamos para lá de 15 em 15 dias, nós vamos lá, tinha a Igreja Cristo Vivo aqui, e aí
E nos outros 15 dias a gente assiste pela televisão e tal. Fui lá, me apresentei, fui muito bem recebido, muito, muito bom. Uma honra poder ser lembrado e recebido lá por todos. Uns 15 dias, uma semana depois, eu recebo a telefonema do Bispo Daniel e ele me convida para dar início ao núcleo, porque o apóstolo Miguel Ângelo tinha chamado de volta os pastores daqui para a sede, já devido ao cansaço já da idade também, levou eles de volta. E se eu queria continuar? Eu olhei e ri. Na hora, eu até pensei em dizer não. Mas não adianta. Sabe o que ia acontecer? Eu ia para o meio da tempestade. Sabe? O negócio ia ficar apertado. E a gente já vinha passando por alguns períodos. Pandemia parou tudo, ficou aquela confusão. Alguns contratos que eu tinha na área de manutenção de equipamento médico se acabaram. E o negócio ficou... Não faltou, Deus nos honrou a todo instante e tal. Aí eu falei, olha, falei com o Bispo Daniel. Eu falei, Bispo, eu sinceramente, meu pensamento foi esse, mas soldado no quartel não pode parar, eu aceito. E assim nós começamos o nosso trabalho aqui, em Mangaratiba. E o senhor tem dito, tem muito povo nessa cidade. Mas se eu disser, vou fechar essa porta, eu vou parar, o barco vai balançar. Eu prefiro continuar aqui, pregando a palavra do Senhor. Porque eu sei que eu estou alcançando pessoas. Eu sei que a gente sai daqui hoje, e a gente daqui a pouco conversa com um, conversa do outro, e vai chegar o momento que esse lugar vai se tornar pequeno para o grande número de pessoas que o Senhor tem para esse lugar. Porque Ele mesmo diz, tenho muito povo nessa cidade. Aleluia. As pessoas vão te olhar e vão dizer assim, meu Deus, como pode isso? Eles eram desse tamaninho. Como cresceu? Aí sabe o que vão dizer? E no mínimo estão lavando dinheiro. Eu não sei não, esses dinheiros que estão entrando, deve ser, não é lícito. Sabe o que vão dizer? Quando lá na frente você tiver com a sua igreja, pastor, como é que foi esse negócio? O americano veio aqui e investiu dinheiro? Eu não aceito acordos escusos. Eu não aceito. Não adianta. Não adianta chegar, quando chega o período aqui de política, então aparece um, aparece outro, aparece todo mundo. Se entrar aqui na igreja vai ser muito bem-vindo. Glória a Deus. Sente no banco e ouça a palavra. O altar da igreja é para ser pregada a palavra de Deus. Acabou. Aleluia. Glória a Deus. O senhor não tem medo? Eu confio no Deus da minha salvação. Amém. Um dia eu tive para ir embora dessa cidade. E eu falei para minha esposa, vamos embora. Os contratos acabaram. A situação ficou quase que insustentável. Falei, vamos embora. Vamos voltar para o Rio. E lá para as tantas, uma irmã nos ligou. Olha, eu tenho um lugar aqui que vocês podem ficar. E nós chegamos lá, era uma igreja, tinha sido uma igreja, era um galpão, a igreja estava fechada, em cima da casa dela, vocês podem morar aqui em cima. E ali nós ficamos 2 anos. Era uma igreja, nossa, como é que era o nome, meu filho, você que sabe? Sistema Integrado Interativo. Sistema Integrado Interativo. Você está na sala vendo televisão e você vê a sua esposa fazendo comida. Entendeu? Você vê a cama que você vai estar dormindo, você deitou no quarto, você está vendo... Não, o banheiro tinha porta. Não, você vê o banheiro. Você vê o banheiro, mas vai ver o banheiro, vamos pensar que a gente está vendo sem porta. Não, tinha porta. Ficamos ali 2 anos. Não tinha piso, o chão era de cimento, era uma laje. E eu louvo a Deus. Ficamos amigos da família, agradeço a família até hoje, que nos acolheu. Deus não me deixou sair dali. Passados 2 anos, nós mudamos. Fomos para uma casa bacana, veio a pandemia, a situação ficou insustentável. E eu falei para a pastora, vamos embora daqui? Vamos embora, vamos para o Rio. Eu peço a um dos filhos, a gente se acorda, vai lá na casa de um, é 1 mês só, é só o tempo de eu recomeçar no Rio, eu não tenho medo de recomeçar, vamos embora. E eu vendia pão, e vendia pizza,
E tinha um pastor amigo em Conceição que fazia o pão, e eu vendia uma média de 360 pacotinhos de pães por semana. Eu botava pão no carro, saía e vendia. E de repente o pão começou a escassear, e ele parou de fazer pão. Aí eu aprendi a fazer pão, comecei a fazer pão com as pizzas, e parou, até que um dia eu saí com tudo e voltei com tudo, não vendi nada. Comia pão no almoço, no café da noite. Comia pão, distribuía pão, dava pizza. Meu Deus. Aí um dia eu estou passando aqui na porta, que é onde nós estamos aqui, nesse local. Isso aqui estava para alugar, era uma lojinha que o nosso irmão Heron vendia banana. Aí tinha um papel ali escrito Zé da Banana, aluga. Aí eu vim e falei com ele. Não, tá bom, alugamos. R$300 a loja. Isso há 4 anos, 5 anos, caminhando para 5, né? Aí ele falou para mim assim, ó, tem a casa nos fundos, você quer alugar? Quando eu olhei a casa, era uma kitnet, quarto, sala, cozinha e o banheiro. Aí eu peguei e falei assim, meu termômetro vai ser a Ana, que é a pastora Ana. Fui lá e peguei ela. Vamos lá, tem ali e tal. A loja é aqui, ele está para alugar aqui atrás. Quando ela entrou, filho, que paz. Eu falei, opa, esse negócio é de Deus. Pronto. Eu não faço nada sem consultar ela. Às vezes eu estava lá em Cascadura, chegava na Jurico Som, lá no meu amigo Guto, ele, rapaz, tem isso assim, tem isso assim. Filha, tem um equipamento de som assim, para a igreja. Compra, fecha. A gente sempre tem isso. Ela também não faz nada sem antes conversar comigo. Muito bem. Ficamos para casa, mudamos e tal, e ele falou para mim, olha, atrás tem uma outra kitnet. Bom, a casa ficou em 700, para a igreja, R$1.000. Certo? Agora tem uma kitnet lá atrás que vai desocupar a partir do dia 4 de julho. Vai ser até que é a independência dos Estados Unidos. Aí desocupou, tal. Quer ficar com ela 200, senão você vai ter uma pessoa passando na porta, é tudo meu. Eu sei que no fim, na hora de pagar, ficou em R$700. E esses R$700 já vai para 400, já vai para 4 anos. 400 anos é ótimo. O povo de Israel. Vai para 4 anos. E ele falou para mim assim... Orando 400 anos. Aí outro dia, alguns anos, 2 anos atrás, eu falei para ele assim, você vai viver 400 anos, pastor, pregando o evangelho. Vai ter que naturar. Eu peguei e falei assim, vem cá, você não vai aumentar o aluguel, não? Ele, eu não posso. Enquanto Deus, eu não me esqueci mais disso, enquanto Deus não disser que é para mim aumentar o teu aluguel, eu não posso aumentar. E ele falou para mim, pastor, a arca chegou na casa de Obed-Edom. A minha vida, olha, mas você ouvir isso no meio do vale, você está querendo que alguém te carregue no colo, e você ouve assim, pastor, a minha vida estava virada de cabeça para baixo. Vocês entraram aqui, a minha vida mudou. Glórias a Deus. Quando você cumpre o teu chamado, todos são abençoados. Você é abençoado e todos à tua volta são abençoados. Aleluia. Olha para você, às vezes olha para mim. Eu estava conversando com a pastora Ana. Eu falei, filho, a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. Quando ela diz, nunca vi um justo desamparado. Olha, nós passamos por situações complicadas. De ter dia de acordar e ferir hoje. E daqui a pouco, sem mais nem menos não, claro que tinha a mão de Deus, minha irmã chegava com meu cunhado, era uma cesta básica, e uma lá chegava, a gente tinha almoço, tinha janta, não sabia onde nada, não, vem aqui pra casa, vamos comer um churrasquinho, amor, é hoje, vamos comer, não abusa, com educação, porque vocês não queriam comer a churrasqueira toda. Nunca faltou o pão nosso de cada dia. Mas quando eu olho para os filhos, nunca vi a sua descendência mendigar o pão. E eu vejo se cumprindo isso na vida dos meus filhos. Tem lá uma que teve seus investimentos de roupa, de festas, não sei o quê. Pastora. O outro trabalha na marinha. O outro tem o táxi, tem negócio de festa. A outra tem a Nogueira Turismo. A outra professora contratada lá em Angra dos Reis. A outra daqui, caçula, mas faz dança dali, patrulheiro dali,
estuda dali, está sempre empenhado em fazer alguma coisa. Vai se cumprindo. O seu chamado espalha para os lados. Até quando você vai continuar aí sentado? Às vezes a gente repete esses testemunhos e toda vez que eu falo eu acabo me emocionando. Porque a mão de Deus nunca... Eu hoje, na hora do louvor, estava me lembrando, essa porta, não dá para virar, a gente tem uma porta de vidro aqui do lado. E essa porta, no dia que a gente estava colocando, ela caiu. Ela caiu, eu estava pelo lado de fora numa escada, o irmão Naldo estava pelo lado de dentro numa escada, e o irmão Naldo é bem moreno, e eu comecei a ver que ele estava ficando branco, ele falou, ele vai desmaiar, e eu só perguntei assim, cadê a Emanuele? Cadê Manu? Que é a caçula. Ela entrou para beber água, a porta caiu, quebrou uma mesa de plástico, quebrou meu telefone, mas tivesse batido na cabeça dela. Trincou o chão, tá aqui, um dia eu vou fazer uma filmagem aqui, essa história eu vou contar mostrando essa porta. Eu talvez não estivesse com ela aqui, 14 anos, preparando aí para a festa dos 15 anos ano que vem. Entendeu? Quando ela estava para nascer, eu fazia um curso lá na Assembleia de Deus em São Cristóvão, entrei no carro, a irmãzinha, esposa do irmão Pedro, nem sabia que a pastora estava grávida, e falou assim, pastor, avisa para a pastora que esse bebê que está chegando aí, não vai faltar nada. Até hoje tem se cumprido. Então, amado, seja fiel ao Senhor. Amém. No mínimo, porque você tem a tranquilidade de viver com as mãos de Deus na tua vida. Amém, Jesus. Não negligencie o teu chamado. Não deixe que o barco tenha que sacudir. Olha, eu coloquei aqui a pergunta, né? Você está salgando ou está no saleiro? Você está no saleiro ou está salgando? Está no saleiro ou está salgando? Quando você bota o sal no saleiro, o que você tem que fazer muitas das vezes para poder o sal sair do saleiro? Sacudir e às vezes tem que bater. Deu para entender? Jonas se rende ao Senhor. Jonas capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, olha, na minha angústia, amados, deixa eu falar uma coisa, isso aqui é exemplo, para que você não passe por isso, entendeu? Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Você pode estar aí em coma induzido, mas se você gritar, Deus vai ouvir a tua voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Aí agora no meio do confronto, as águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Eu subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que entregaram a idolatria vã, o abandonam aquele que é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios. Ao que voltei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está faltando
para você se posicionar. Mas uma coisa eu posso te dizer: o dia é hoje. Se você verdadeiramente agora abrir o teu coração em oração, o Senhor vai dar ordem a teu favor. E toda essa tempestade vai passar. E toda essa situação que você está vivendo vai mudar. Eu posso te garantir. Porque não é o pastor Newton que está falando. Essa palavra não é do pastor Newton. Essa palavra é do Senhor. Porque Ele garante: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E quando Ele está conosco, nada acontece contrário, senão as bênçãos do Senhor na nossa vida. Jonas capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3 diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Aí repete-se o chamado. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. E ele percorreu toda essa cidade e pregou a palavra. A obediência tem poder. Vamos continuar aí, até o versículo 10. Começou Jonas a percorrer a cidade de dia e pregava e dizia: ainda que 40 dias, Nínive era subvertida. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, do rei ao menorzinho. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, os seus grandes: nem homens, nem animais, nem boi, nem ovelha, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão para cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que havia dito lhes faria, e não o fez. Deus, Ele não quer o teu mal. Ele não quer ver você sofrendo. Mas isso é muita maldade, pastor. Ele teve que pegar o Jonas e botar o Jonas lá na boca do peixe. Quem mandou ser teimoso? Não sei qual é o peixe que você está. Não sei. Uma coisa eu posso te falar. Essa situação pode toda ter fim hoje. Agora. Pastor, o médico disse que eu não tenho mais jeito. A metástase já tomou conta do meu corpo. O nome de Jesus é maior do que qualquer enfermidade. Não tem metástase. O nome de Jesus é maior do que qualquer diabetes, qualquer cardiopatia, qualquer problema de saúde. O nome de Jesus. Então, amados, nossa diaconisa trouxe um testemunho hoje na hora do louvor. Um senhor, 93 anos, por não confessar Jesus, estava jogado num poço cheio de fé. Por confessar Jesus, por não negar Jesus, saiu errado, ficou jogado num poço. Isso pode parecer, pastor, isso é utopia. Um poço que só era tirado das fezes quando já ninguém aguentava. Mas ele ali ficou. Ele ficou sem ver o filho 20 anos. Eu estava fazendo a conta. A última vez que ele viu o filho tinha 6 anos. Passaram-se 20 anos, quer dizer, ele viu o filho e tinha 63 anos então. Aí você diz assim: pastor, já estou com 50 anos. 73? 73. Então 73. Piorou. Pastor, estou velho. 73 anos. Roberto Marinho, com 60 anos, disse que ia fazer da Rede Globo uma grande empresa. Fez.
E você está aí no seu lugar, não, já tenho muita idade. Mas do que irmão Naldo está aqui com 68 anos, eu entrego mesmo, que eu vou fazer agora em setembro. Não para. Tá, a gente passa aqui pela cidade, tá ali um carro de mão lá, levanta a parede, desce a parede, diz para ele, pastor, ô irmão Naldo, rapaz, vou te ordenar pastor já. Irmão Naldo, vamos fazer isso assim, vamos embora. Tá, vamos. E aí tem gente que, não, mas a idade já me pegou. Por quê? Você vai morrer? Você vai morrer? Você acha que vai morrer agora? Eu, pelo menos, acho que eu vou até os 90. A Manu já disse que eu vou aos 105. Ainda há pouco eu ia dizer que era 400. Aí... Então, amados, vamos levantar essa cabeça. Pregar a palavra é um ato de gratidão ao Senhor pela salvação que recebemos e, ao mesmo tempo, um gesto de amor daqueles que estão ao nosso alcance. É gratidão pela salvação que você recebeu e um gesto de amor com aqueles que estão ao nosso alcance. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Amados, deixa eu falar uma coisa. Já falei isso aqui. Eu dei esse livramento para a Emanuele com relação à porta. Mas quantos livramentos eu já tive na minha vida? Já dei cabeçada em orelhão, caindo de bicicleta. Ser dado como morto. Ser dado como morto. Levantar, e graças a Deus estou aqui, tinha 17 anos. Assim vão 51. Já bateram no carro que eu estava, o carro rodou e caiu em pezinho, eu saí inteiro do carro. Deus tem cuidado de cada um de nós. Eu só tenho que dizer todos os dias, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. 2 Coríntios 5,14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele não tinha defeito, ele não tinha ruga, ele não tinha pecado, ele não tinha nada disso. Mas ele morreu por mim e morreu por você, para que hoje nós tenhamos vida e vida em abundância. E aí nós ficamos aí reclamando da vida. Não, pastor, amanhã eu faço. Não, pastor, eu estou muito novo, não vou professar Jesus agora não. Amanhã eu vou para a igreja. Amanhã? Você tem certeza? Você pode me garantir que vai estar vivo daqui a 1 minuto? Não pode. Então tem um ditado que diz uma coisa muito certa: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ou seja, bom. Não fique achando que você é o supra-sumo da questão, que você não é. Não fique achando que você é o último biscoito do pacote. E nem fique preocupado na fila, na sua posição na fila do pão francês. Se preocupe no que o Senhor tem para fazer na sua vida. Porque através da tua vida, muitas pessoas vão até Jesus. Através da tua vida, a tua casa vai viver em paz. Nunca mais vou ter problema, pastor. Não disse isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tenha bom ânimo. O Senhor é contigo, Ele não vai te abandonar. Para nós encerrarmos, Salmo 126, versículo 6. Salmo 126, versículo 6. Às vezes, amados, ou quase sempre, nós só acordamos quando o negócio fica complicado. A pessoa passa até você e diz assim: olha, irmão, olha, irmão, olha, irmão, olha, irmã. Você não está nem aí. Mas quando a situação aperta, aí você diz: eu bem fui avisado. Salmos 26, versículo 6 diz assim:
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Está chorando? Vem júbilo aí, vem alegria. E eu tenho orado a Deus, Senhor, que os meus dias de alegria sejam muito maiores do que os foram de tristeza. E serão, claro que serão, eu tenho certeza disso, porque eu creio no Deus da minha salvação. Qual o seu chamado? Para nós encerrarmos, eu te faço essa pergunta. Onde você está? Você está salgando ou você está no saleiro? O sal do saleiro precisa ser chacoalhado para sair. Será que você vai precisar ser chacoalhado, assim como Jonas foi, para que você exerça seu chamado? Pense nisso. Pense nisso. Nós estamos caminhando para o 9º mês do ano de 2025. Então, ainda tem tempo. Muito tempo para você fazer a diferença na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. Porque essa é a vontade de Deus para a tua vida nessa manhã. Porque assim diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem em nossa vida. Toma cada um em tuas mãos, Pai. Eu profetizo nessa manhã, Pai querido, pessoas se levantando agora de um salto, partindo para fazer a diferença, Pai. Dizendo, olha, a partir de hoje a minha vida é outra. A partir de hoje eu vou fazer a diferença no meio da minha casa, no meio da minha família. Pessoas que nunca te confessaram como único e supremo Salvador, nesse momento de joelho clamando a Ti. Mudanças sendo realizadas, pessoas sendo curadas, aonde a enfermidade bateu e o médico disse não tem jeito, as pessoas de pé sendo curadas. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que libera. És o oleiro e eu sou barro. Oh Senhor, Tu és meu Deus. Faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer.
Aleluia. Que o Senhor possa fazer em nossa vida segundo o seu querer. Amém. Que você possa erguer as suas mãos agora. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossas vidas não só hoje, mas para todos sempre. Que possamos sempre estar disponíveis, Senhor, nas suas mãos. Que possamos cumprir, Pai, o teu ide. E que faças, Senhor, em nossa vida o teu querer. Glórias ao Senhor Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Um fim de domingo abençoado, uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Graça e paz.